Olá, na entrevista de hoje vamos falar sobre questões que envolvem disciplina, obediência, legislação de trânsito, comportamento de quem assume a direção. Nossa convidada é a chefe de Educação para o Trânsito da AGETRAN, Ivanise Horta. Fique conosco, a entrevista começa agora. Seja bem-vinda, Ivanise, aqui na TVU. O país aparece em quarto lugar no ranking mundial de mortes no trânsito. Uma boa parcela deste indicador é resultado de práticas ruins de motoristas e pedestres. Como que está a nossa capital em relação a esse cenário? Então, nós temos um problema, Ida, que é esse comportamento, ele acaba sendo um reflexo do que você é na sua casa. Então, em Campo Grande, nosso principal problema ainda continua sendo o motociclista. Muitas vezes a gente acha que é porque o motociclista é louco, e não é. É a sua vulnerabilidade. Então, estando certo ou errado, se envolveu em acidente, esse motociclista acaba sempre levando a pior. O pedestre vem em segundo lugar e o condutor, por ter uma armadura em volta, ele aparece como menos sequelado e que também tem menos óbito. São números que transformam em superlotação em hospitais, né? Famílias que vivem o luto, sem contar as sequelas, né, de vítimas de trânsito, ou seja, comportamento no trânsito que já se torna um caso de saúde pública. Exatamente, Ida. Tanto que a nossa coordenação hoje é feita pelo Ministério da Saúde. Então, há um projeto que já se transformou em programa chamado Vida no Trânsito, que ele veio com a década da segurança viária. Quando você diz a questão do quarto lugar, é porque os 10 países do mundo são responsáveis por 50% de todos os óbitos, todos os seres humanos que morrem nesse trânsito. E o Brasil está entre eles. O Ministério da Saúde conseguiu perceber que a prevenção ainda é o melhor remédio. Quando a população ela consegue se sensibilizar para que possa ter um comportamento adequado, todos nós ganhamos. Quando eu faço educação para o trânsito, na verdade, nós estamos legislando em causa própria. Quando eu percebo que o trânsito ele é coletivo e eu deixo o meu interesse individual de lado, eu consigo realmente ter um decréscimo, minimizar esses acidentes. E a gente precisa buscar isso, cada um dentro do seu papel, enquanto pedestre, motociclista, ciclista, motorista. Por que é tão difícil, então, seguir as leis, a legislação, obedecer às regras de trânsito? É o comportamento, é isso mesmo, né, Ivanise? É o comportamento e é cultural também. Nós temos hoje, em Campo Grande, as vias largas, então não há congestionamento. E a nossa principal causa de óbitos, isso é uma afirmação do GGT, que é um grupo de análise de acidentes, de que a velocidade continua sendo o nosso maior vilão. Quando a pessoa ela opta por andar a mais de 50 km por hora, ela tira a chance do outro viver. Porque se eu atropelo alguém ou bato num ciclista ou motociclista a 50 km por hora, ele tem 80% de chance de vida. Se eu bato nele a 60, 70, ele tem apenas 10% de chance. Então, isso é vida ou morte. Temos ainda as pessoas sem CNH. Parece uma coisa, né? Uma brincadeira, mas as pessoas não têm CNH. Perfil dessas pessoas sem CNH? Jovens? Todas as idades. Todas. E pessoas que dirigem há anos. Aí você me pergunta, voltando à sua pergunta, que eu fiz um histórico, né? A questão do comportamento, a sensação de impunidade. Então, eu posso. Não vou cair na blitz, alguém vai me avisar. Mais ou menos isso. Exatamente. E eu posso correr, que não vai acontecer nada. Eu posso matar, não vai acontecer nada. Eu posso andar sem CNH. Nós temos blitz todos os dias nessa cidade. E nós enchemos caminhões com veículos irregulares, veículos sem CNH, pessoas que não ligam em pagar multas. Fala, é sensível no bolso? Depende. Se você não tem um carro de 200 mil reais. Agora, se você tem um carro de 200 mil reais, você estaciona onde você quiser, porque depois ele vai pagar 50 e poucos. Então, a questão não é o dinheiro.
A questão é o respeito pelo outro. Somos todos iguais. Respeito pela vida, né? Quando a gente assume o volante, a gente está respeitando a nossa vida e a do outro, né? Que é a coletividade e a harmonia, Ivanise. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos direito à vida. No trânsito a gente vê muita disputa, né, pela via, né, disputando ali a via, falta de paciência, bom senso, total falta de educação. É a questão de eu não conseguir me ver, não me coloco no lugar do outro. Por que a minha pressa é maior do que a do outro? Se eu quero chegar antes, eu devo sair mais cedo. Ninguém tem culpa do meu estresse, ninguém tem culpa dos meus problemas. Então eu acabo transferindo para o trânsito o que na verdade é um problema particular. Nós precisamos realmente ter essa percepção, essa sensibilidade de que o trânsito somos todos nós e sua escolha faz a diferença. A questão do excesso de velocidade é a maior causa aí de acidente mesmo, Ivanise? Quais são as outras causas? Quais são? É uma afirmação hoje, né, pelo GAAT, que é o Grupo de Análise de Acidentes, e nós temos, em primeiro lugar, a velocidade, em segundo lugar, pessoas não habilitadas, isso em caso de óbitos. Temos, em terceiro lugar, o uso do álcool. E ainda, somando a essas quatro, é a questão do uso adequado de equipamentos e também a nossa infraestrutura. Quando se fala em educação, educar é um trabalho contínuo da AGETRAN. Educação para o trânsito é a profissão que existe no nosso país. Nos outros países não tem. Se trabalha ética, se trabalha comportamento e as crianças, as pessoas, elas transferem isso para o trânsito. Então, na verdade, a gente não educa para o trânsito. Nós acolhemos as pessoas que fazem o correto, nós mostramos o quão prazeroso, o quão ético você é enquanto pessoa, enquanto ser humano, quando você transita realmente buscando esse trânsito harmonioso. É para isso que existem as campanhas. E elas são contínuas. Então, eu até falei, sua escolha faz diferença. Na verdade, a minha escolha faz a diferença. Senão eu jogo para o outro. Então, minha escolha faz a diferença no trânsito, na vida, na escola, na profissão, na família. E tem resultado. Se não fossem essas campanhas, ia ter mais morte. Provavelmente. Porque Campo Grande ele vem caminhando numa redução significativa no Brasil. O Brasil não consegue diminuir os óbitos, mas Campo Grande consegue. Lembrando que nós contamos os óbitos no local ou em até 30 dias. Só que não são números. Pessoas são famílias. Quem morre é a Maria, é o José, é a Joana. É isso que você tem que pensar. E também não foi porque Deus quis. Houve uma interferência, alguém, muitas vezes, influenciou para que aquele caminho fosse interceptado. Então, nós devemos prestar muita atenção. O que eu quero para a minha vida? Eu quero conviver com a dor de ter matado alguém ou perdido alguém? É muito importante que, quando você estiver transitando, você tenha foco. Perceba-se como integrante de um sistema. Não fica pensando o que você vai fazer depois. Ivanise, a gente vai para um rápido intervalo. A entrevista volta já. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A entrevista está de volta. O assunto é sobre educação para o trânsito. Nossa entrevistada é Ivanise Rota, da AGETRAN. Quando a gente fala em crianças, né, que são futuros condutores, tem esse trabalho da AGETRAN junto às escolas e nesse meio todo tem o exemplo que vem da família. Como que você avalia toda essa situação? Você que já está há bastante tempo na linha de frente de educação para o trânsito. Quando a gente fala de futuros condutores, chega até a arrepiar. Porque, na verdade,
Nós conseguimos pegar uma linha nesses 10 anos que nós estamos em frente à educação na Getran, de formar esse cidadão no que ele é hoje. Ele é pedestre, ele é ciclista, ele é passageiro. Para entrar no carro e já colocar o cinto, já ter esse trabalho de se cuidar, de não brincar na rua, de andar pela calçada e também, quando tem menos de 12 anos, circular somente com um adulto. Quando nós falamos em futuro condutor, se ele for um bom pedestre, um bom ciclista e um bom passageiro, ele será um bom condutor. Agora, voltando à sua pergunta, infelizmente, nós não andamos 24 horas com esse cidadão. Ele aprende as coisas na escola. E se ele chegar em casa e ver que o pai passa no vermelho, corre, quem coloca a criança no banco da frente no colo são os pais. Então, chorou. É melhor essa criança ficar chorando com cinto de segurança no banco de trás do que depois esses pais chorarem o resto da vida. As pessoas não conseguem perceber. Se você ama seu filho, bota atrás com cinto de segurança e aguenta a reclamação, não é? Exatamente. Nós tivemos, infelizmente, uma interrupção, um trabalho inadequado quando nós fizemos a seguinte afirmativa: lugar de criança no banco de trás, ponto. Esquecemos de dizer com equipamento de segurança. E hoje a gente acaba pagando o preço. Então entra todo mundo no banco da frente, coloca o cinto e joga a criança lá atrás. A criança muitas vezes fica entre bancos pulando e numa frenagem ela acaba se machucando. O impacto é grande, né? É muito grande, principalmente se somar velocidades. Então a gente precisa realmente cuidar dessa criança. Quem cuida da criança é o adulto e não o inverso. Aqui ninguém está educando criança para ela falar: pai, olha o semáforo vermelho, pai, põe o cinto. Não é responsabilidade da criança, né? Não é responsabilidade da criança. Tem às vezes alguns materiais que até traz para nós: olha pai, seu pneu tá careca. Então na verdade, essa é uma inversão de valores. Aí quando você mandar o seu filho tomar banho, escovar os dentes ou se alimentar direito, ele vai olhar para você: mas você não respeita nem as leis de trânsito? Então, é nisso que a gente tem que prestar atenção. E acontece, às vezes, assim, no comportamento mesmo. Meu filho só coloca o cinto quando eu falo. Então, não se canse, fale até ele ter essa rotina, entrou no carro, botou o cinto de segurança. Exatamente. E tem que explicar direitinho para ele. Não põe o cinto de segurança porque o guarda vai multar a mamãe, vai tirar o dinheiro, porque daí já cresce com essa cultura de que eu uso o cinto informação pro guarda não multar. Então põe medo, cuidado, o tio vai ficar bravo. Então, gente, por favor, não, o filho explique. É seu, você está nessa função de educar para o trânsito, né? Exatamente, para o trânsito e para a vida. Para a vida, exatamente. A gente falou de crianças, Ivanise, mas em relação a esse jovem que vai para uma autoescola, para o centro de formação de condutores, vai mudar essa aula prática teórica, porque tem muitos jovens assumindo o volante sem condições de uma responsabilidade ao assumir o volante. O Brasil está passando por um processo, nós estamos tendo em todas as regiões do país reuniões públicas para discutir essa nova formação do condutor. Então vai aumentar a questão da carga horária, do percurso, da formação. Só que Campo Grande tem uma particularidade. A nossa pista hoje aqui do Detran, as pessoas que estavam ontem nessa reunião pública de Goiás, do Paraná, de Brasília, consideram a nossa pista uma das melhores do país, se não for a melhor. Só que nós sofremos muito com esses 40% que estão sem habilitação. Formação de pessoas, para a permissão de CNH é responsabilidade do Detran. E depois nós apenas fazemos a questão das reciclagens, das palestras para que a pessoa realmente possa estar sempre inteirada. Porque o trânsito é orgânico e dinâmico, a todo momento ele está em movimento. A gente tem muita coisa a nosso favor, né? A pista do Detran, as vias que são largas, tudo para o trânsito fluir com segurança e harmonia em Campo Grande. Exatamente. E o jovem, quando você fala em jovem, não é porque o jovem é louco, o jovem tem uma percepção de risco muito pequena. Então, de 18 a 25 anos, ele tem a síndrome da imortalidade. Tem uma tese, uma dissertação do Renan, que ele é psicólogo e discípulo, inclusive, da Solange Félix e também do Renier Rosestraten, que ele tem uma discussão sobre isso. A percepção de risco tem 2 carros, um adulto e um jovem. Um caminhão acaba fazendo uma conversão. O adulto diz, não vai dar, e o jovem diz, eu acho que dá.
Então, é essa diferença, é essa percepção que faz com que os nossos jovens de 18 a 25 anos sejam as pessoas que mais morrem no trânsito. Não tem a direção preventiva. Por causa da baixa percepção de risco. E não só no trânsito, a questão de homicídios, porque se envolvem em brigas, ele acha que nada vai acontecer. Não pega nem gripe, então como que ele vai morrer? Quem que vai atirar, levar uma facada ou se acidentar gravemente? Ele não vê perigo. E vai banalizando, né? Toda a vida, inclusive a direção. Exatamente. E eles têm uma frase assim, peru não morre de véspera, morreu, morreu. Só que quando você vai ficando mais adulto, aí você já conquistou sua casa, sua família, você tem o seu diploma, o seu emprego. Parece que você realmente tem muito a perder. E você acaba tendo ações que vai fazer com que você queira ficar vivo. Uma outra questão, você falou de excesso de velocidade, mas a gente tem visto muito a questão do sinal amarelo. O pessoal tá acelerando. E aí se você parar... Vou até respirar fundo. Porque se você freia ali no sinal amarelo, aí é xingada, é isso que está acontecendo. Tem muita reclamação. Não é de hoje, gente. Campo Grandense faz a seguinte leitura. Semáforo amarelo, acelera que o semáforo vai fechar. Na verdade, semáforo amarelo, o foco amarelo, quer dizer pise no freio que o semáforo vai fechar. Sabe aqueles amarelinhos que tem ali no meio? Aquilo ali é zona de conflito. Quer dizer que você tem que cuidar. Se tem uma fila formando, mesmo se o semáforo estando verde, antecipe. Se não está andando ali na frente, você vai ficar no meio do fluxo. Então, vai travar o trânsito. Vai travar. E assim, pensem comigo. Se o amarelo fosse para acelerar, para que existe o amarelo? Vamos mudar vermelho e verde de um lado, vermelho e verde do outro. Então, e está havendo algo mais grave ainda. Quando o semáforo fica verde, as pessoas não estão avançando porque há várias passando no vermelho. Olha que inversão. Eu, dirigindo hoje numa estação de prevenção, eu não estou mais passando no verde. Então, está havendo um tumulto, porque daí a pessoa se acha no direito de ficar acelerando no amarelo e no vermelho, o comecinho do vermelho já está virando verde, e as pessoas do verde estão segurando. E essa impressão que nós temos, ela é real. Cuidem o semáforo, sejamos mais prudentes. E é óbvio, colisão traseira é porque quem está olhando o amarelo, ele está olhando o semáforo, não está olhando o veículo à frente que pisou no freio e a luzinha vermelha acendeu. E às vezes está até no celular, né? Como que está essa infração? O celular, Ida, ele ficou grave, porque antes nós usávamos, né, as pessoas usavam. Uma vez há muitos anos, as pessoas, a própria polícia tocava sirene e a pessoa percebia o perigo que é, não só de trânsito, mas também de assalto. Então, hoje as pessoas não falam mais, hoje elas digitam. Então, se você estiver na estrada 100 km por hora e o celular tocar, que você provavelmente não vai atender, só de você olhar, você andou 120 metros sem olhar. A única segurança que nós temos de realmente não tirar o foco do trânsito é desligando o celular, porque se ele der o toque de que chegou mensagem, se ele tocar, você vai se distrair até com esses chamados. Então o importante seria, né, o ideal seria que nós desligássemos o celular. Então os neurocientistas estão aí, uma das maiores pesquisadoras do mundo é a Universidade de Utah, e o neurocientista coloca, o cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai me buscar o que mais interessa. O que mais interessa? Um trânsito mutuado ou uma conversa que eu não posso perder no celular? E eu acabo focando em outro lugar. É muita informação, função ao volante, celular, e causa essa insegurança no trânsito, né? Total. Eu faço tudo no carro, menos dirigir. Exatamente. Não cuido nem da minha vida ali, não estou fazendo a minha prevenção e nem a do outro, né? É uma outra questão também, bebida alcoólica associada ao volante. Eu não sei como as pessoas ainda insistem em beber e dirigir. Quando a gente diz que a bebida realmente ela influencia diretamente nas suas faculdades mentais, a razão está aqui. Todas as pessoas que estão aqui nesse estúdio, todos vocês que estão me ouvindo, pode beber e dirigir? Não, não pode, causa isso, causa aquilo. A partir do momento que eu tomo um gole, um copo, 2, 3, até 5, nossa, eu estou me sentindo super bem. Por que eu não posso dirigir? Então eu acabo
acabo pegando o volante porque realmente o que eu achava que seria impossível, eu tomo coragem, eu acho que eu estou muito bem. E é isso que a bebida alcoólica causa no cérebro. E usar o celular é a mesma coisa, é a mesma insegurança do que dirigir embriagado. O foco, tira o foco do trânsito igualmente. Perde reflexo, né? Perde o reflexo. Numa direção preventiva ali. Perde o foco. O programa Vida no Trânsito, ele tem um manual que ele explica muito bem isso, como funciona no cérebro. Hoje, nós temos os simuladores. No simulador, você pode fazer muito bem isso. Toma um pouco de vinho, um pouco de cerveja e você pega o volante no simulador. Você vê que entrou um pedestre na sua frente, você sabe que você tem que pisar no freio, só que você demora 3 segundos. Talento, gente, bebida. Exatamente. Agora, se você, se nós estamos focados no trânsito, é fração de segundo. Então não dá nem para contar você já teve essa reação, ação. Quando você anda no trânsito, você fala assim, ai, quase bati, quase me pegou. Esses são nossos reflexos. E quando você está embriagado ou ao celular, o quase se transforma em acidente. Ou seja, eu estava na defensiva ali e dei conta porque eu não tinha bebido. Já ao contrário, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, velocidade, celular, bebida, acaba sendo todos um problema só. E é um puxão de orelha a cada vez. Quando se fala nessa situação, educação para o trânsito sempre é um puxão de orelha porque tem bastante infração, imprudência. Exatamente. E você tinha me perguntado por que as pessoas não fazem o certo se elas sabem. No mundo inteiro, a gente ainda não conseguiu descobrir o que leva o cidadão a não cumprir a lei. Então, na verdade, nós ainda não descobrimos isso. Quando a gente descobrir, a educação para o trânsito realmente se tornará mais eficaz. Em relação aos cruzamentos, vias de Campo Grande, qual que é o ponto hoje de maior atenção da AGETRAN? Campo Grande, ele é pulverizado, ele é muito grande. Então, quando nós fazemos mapeamento de acidentes e de óbitos, não existe um lugar só. É óbvio que as 10 vias que mais matam são as mais movimentadas e que ligam a cidade de ponta a ponta. E leva em consideração que a frota aumenta sempre, né? Exatamente. Mas o que o programa Vida no Trânsito também nos trouxe. Nós não podemos nos acomodar dizendo que aumentou frota e aumentou população, então vai aumentar os acidentes. Senão nós nos acomodaríamos, né? Então, as vias são as mesmas. Duque de Caxias, Afonso Pena, João Ministro Arinos. Por quê? As pessoas desenvolvem grandes velocidades. E nós temos os horários, principalmente de madrugada e aos finais de semana. Sexta, sábado e domingo e segunda-feira até 6 horas da manhã, o SAMU e o bombeiro não param de recolher pessoas no chão. Agora, esse último final de semana, foram 24 acidentes com vítimas e tivemos aí ainda a confirmar 2 óbitos. Então, não é brincadeira, porque você pode estar completamente certa e vir uma pessoa embriagada ou correndo demais e passar por cima de você e da sua família. Em relação aos semáforos instalados ali na Via Parque com a Mato Grosso, esses semáforos conseguem atender o fluxo do trânsito? Os motoristas ali já conseguiram entender o funcionamento da via? Tá num processo, mas chama-se rotatória semaforizada. Infelizmente, por ignorância, algumas pessoas dizem só em Campo Grande existe rotatória semaforizada. Infelizmente, isso não é ideia nossa, é uma ideia que realmente funciona bem. Temos na Holanda, em várias cidades de São Paulo, e é algo que antecede realmente o viaduto. Nós temos uma solução mais simples, uma solução eficaz de 8 a 10 anos, provavelmente funcionará bem. Agora eu vou fazer um apelo para você que passa pela Nelly Martins, que é a Via Parque com o Mato Grosso. Use também a pista do meio e da direita. Então, aquela pista interna é só para quem vai realmente circular a rotatória. Então, se você não vai fazer todo o contorno, não fique na pista da esquerda, na pista de dentro. Use a do meio ou a terceira pista. Em relação a apelo também, em relação a Guri Marques com a Interlagos, que é a conhecida rotatória também, tem projeto? Dando certo ali na Mato Grosso, que já está funcionando, as pessoas que passam por lá, nós temos um retorno bem positivo. Vai fazer a mesma coisa ali nessa rotatória que eles chamam rotatória da Coca-Cola, ok? Só que muito mais rápido, porque ali não vai precisar diminuir rotatória, só pintar, porque ali já rodam 3 carros,
colocar os semáforos e nós teremos realmente um trânsito bem tranquilo. E lembrando que ali é só no horário de pico. Os outros horários você acaba passando Horário de tranquilamente. pico, o trânsito fica bem pesado ali, Vanise. Exatamente. Aí nós estamos com os agentes de trânsito nesses horários de maior pico para paliativo. Mas terminando a rotatória e as obras, né, onde foi o lançamento das obras também lá na Câmara, e a gente está com essa harmonia, o investimento voltou para Campo Grande e a gente espera aí que a população tenha esse ganha-ganha. Então ele vai ganhar infraestrutura e a gente precisa que ele circule com segurança para que todos nós possamos viver muitos e muitos anos nessa cidade maravilhosa que fez 118 anos. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse o contato, se alguém tiver alguma reclamação de alguma via precisando de sinalização ou de agentes no local, e também o departamento, né, de educação para o trânsito, alguma escola, qual que é o contato? Lá dentro da Getran, o nosso setor é de educação para o trânsito. Nós trabalhamos em Campo Grande inteiro, atendemos 54 escolas dentro de um projeto onde eles recebem teatro, palestra, abordagem educativa. É 3314-3456. É o setor de educação para o trânsito. E nós temos o e-mail, que também você pode fazer a solicitação, é det.agetran@gmail.com. Esse e-mail faz com que a gente possa fazer uma pré-agenda, entramos em contato com vocês e depois isso se torna oficial. E o número da Getran é 3314, da fiscalização 3323. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e eu espero realmente que as pessoas compreendam o quão importante é voltar para a sua casa todos os dias com saúde e segurança. É o que a gente espera mesmo, Ivanise. Eu conversei com a Ivanise Rota, chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Getran. A entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.